Olá! Hoje a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente, uma investigação, quase uma autópsia teológica de um dos maiores generais que a gente já viu na ficção, o Richin. E a pergunta que vai guiar toda a nossa análise é essa aqui. O que acontece quando as virtudes de uma época, de um lugar, se transformam nos pecados de outra? Então vamos direto ao caso. Nossa investigação vai colocar o Richin, o grande general unificador de Kingdom, diante de um tribunal para qual ele não estava nem um pouco preparado. O inferno de Dante Alighieri. A gente vai analisar as evidências e, no fim, determinar o destino dele. E aqui, olha, está o coração do conflito. No mundo do Qin, a ambição de unificar a China sob os céus é a maior virtude que existe. Mas na teologia medieval de Dante, a ambição que não serve a Deus, bom, essa é uma passagem só de ida para a condenação. São duas visões de mundo que batem de frente. Ok, antes de começar o julgamento, a gente precisa entender as regras do jogo, né? Vamos estabelecer aqui qual é a jurisdição do inferno de Dante, basicamente o código penal do nosso caso. E o processo, olha, é burocrático, frio e totalmente inevitável. Chegou ali na entrada, não tem apelação. A alma é forçada a confessar tudo na frente de Minos, que não é um juiz que busca misericórdia, não. Ele é uma criatura que aplica a lei e pronto. A sentença sai na hora, de forma quase mecânica. Agora, a parte mais interessante. A lógica por trás de tudo isso é o princípio do contrapasso. É isso que rege toda a justiça infernal. A punição nunca é aleatória. Ela é tipo um espelho, uma versão irônica e perversa do pecado que a pessoa cometeu. Guardem bem esse nome, contrapasso, porque ele vai ser fundamental mais pra frente. E aqui a gente já encontra o primeiro grande problema para o Chino. Primeiro, ele é da China pré-cristã, ou seja, não foi batizado. E mais importante ainda, ele morreria orgulhoso da vida que levou. Ele nunca se arrependeria da carreira militar dele. Pelo contrário, para ele matar em batalha era um caminho de honra e glória. Para a teologia de Dante, morrer sem arrependimento de um pecado mortal é como assinar a própria sentença. Então, será que existe alguma esperança para ele? Vamos investigar o cenário mais brando, a melhor das hipóteses para o Ryotin, o limbo, que é o primeiro círculo do inferno. Bom, essa tabela aqui praticamente desmonta o caso do limbo. Dá uma olhada em figuras como Heitor e Júlio César. Dante coloca eles no limbo porque eles foram defensores ou fundadores de impérios que, na visão dele, tinham uma espécie de permissão divina. O Xin, por outro lado, é um invasor. A descrição dele não bate com a deles, mas bate perfeitamente com o último nome da lista, Alexandre o Grande, que Dante joga direto no círculo da violência. E aqui está o ponto final. O fato do Shin ter um código de honra, ou de ser um personagem que a gente admira, isso é completamente irrelevante para a justiça de Dante. A natureza da vida dele, uma vida de conquista, de agressão, é isso que o condena. O limbo, infelizmente, está fora de questão. Com o limbo descartado, nossa investigação agora foca no local definitivo do crime. Estamos indo para o sétimo círculo do inferno, a área reservada para os violentos. Como a gente pode ver na topografia do círculo, ele é todo organizado. São 3 anéis, e a violência é classificada pelo alvo. Para o Shin, que dedicou a vida a usar a violência física contra outras pessoas em batalha, o destino dele é claro: o primeiro anel, bem ali no topo. E ao chegar lá, o Shin daria de cara com um espelho distorcido dele mesmo. O guardião é o Minotauro, a pura encarnação da fúria cega, da força irracional, aquela força bruta que o Shin tanto valorizava na visão de Dante, quando é separada da razão divina, vira só monstruosidade. O caminho da espada, no fim das contas, leva a isso. Chegou a hora. Vamos ao veredito final e aos detalhes da punição eterna do nosso general, a sentença para os violentos contra o próximo. E isso aqui é o contrapasso em sua forma mais pura. Aqueles que em vida derramaram o sangue dos outros, agora passam a eternidade mergulhados em sangue. Para o Shin, que viveu banhado no sangue das batalhas, esse mesmo sangue agora vira o seu castigo eterno, fervendo com a mesma fúria que o moveu. Mas a justiça do inferno é super precisa, sabe? A profundidade que a pessoa afunda no rio de sangue depende do tamanho do pecado. Tiranos, como Alexandre, que causaram sofrimento em massa, ficam submersos até os olhos. Ladrões de estrada, até os pés. A punição é calculada nos mínimos detalhes. E essa é a pergunta de $1 milhão, né? Com base na vida que ele levou, nas suas ações, nas suas motivações, qual é a medida exata da culpa do Richin?
E o veredito é: até o pescoço. Ele não era um tirano sádico que massacrava civis, mas também não era um assassino qualquer. A escala da violência dele foi gigantesca, industrial, e a tortura que é psicológica. Submerso até o pescoço, os braços dele, a fonte de toda a sua glória e identidade como guerreiro, ficam imobilizados para sempre no sangue que ele mesmo ajudou a derramar. Mas para a gente entender a dimensão da tragédia do Shin, a gente precisa olhar para quem está ali do lado dele, sofrendo junto. Vamos ampliar um pouco a visão para o contexto final da condenação. E aqui, cara, vem a revelação mais brutal de todas para o Shin. Em vida, ele lutou tanto para ser diferente de generais como o Kank. Ele travava uma guerra que ele considerava limpa, o Kank uma guerra sórdida. Mas no inferno, os dois estão no mesmo rio de sangue. Aquela distinção moral que define a honra do Shin é reduzida a alguns centímetros de profundidade. E essa é a conclusão esmagadora. Para a teologia de Dante, uma guerra de conquista, não importa o quão honrada ela seja, ainda é um pecado mortal. A diferença entre o herói Shin e o monstro Kank não é uma questão de salvação contra a condenação, é só uma questão de quão fundo eles afundam no mesmo castigo. E assim, a gente fecha o arquivo do caso. O destino do Rishin está selado, condenado ao 7º círculo, mergulhado até o pescoço no rio de sangue fervente. Os fatores atenuantes dele, como não atacar civis, o salvaram da punição mais severa, mas os agravantes, especialmente a busca por glória e a falta de arrependimento, garantiram a condenação dele. E a gente termina com essa reflexão. A grande tragédia do Rishin não é que ele era mau, mas que ele era virtuoso de acordo com as leis do mundo dele. Isso faz a gente pensar: a moralidade é algo universal ou é só um produto do seu tempo e lugar? E se for a segunda opção, que direito um sistema tem de julgar o outro? A resposta, no fim das contas, parece depender de quem está escrevendo as leis.